Notícias direto do hospício. Olá, eu sou Ricardo Manaro e esse é o Notícias direto do hospício. Hoje, dia 5 de dezembro de 2025. Sejam todos bem-vindos, agradecendo, chegamos a mais de 1.000 inscritos, vamos dobrar essa meta, 11 mil visualizações, algo que me deixa muito feliz e muito grato a vocês. Vocês vejam, são 3 semanas de canal e a gente já atingiu esses números, inclusive um vídeo que chegou a 3.500 visualizações. Minha gratidão a todos vocês. Muito bem, pessoal, esse mundo é um hospício, e eles querem te enlouquecer. Cada dia eu fico mais convencido disso. Os caras querem te enlouquecer para te controlar. Mas estamos aqui para trazer um pouco de sanidade e algumas reflexões que talvez nos ajudem. Muito bem, pessoal. Hoje eu vou começar falando sobre um homem chamado Hugo Carvajal. Hugo El Pollo Carvajal. O Carvajal era muito ligado a Hugo Chávez. Ele foi diretor de inteligência militar na Venezuela. Depois ele teve que fugir, foi para a Espanha, acabou sendo extraditado, está sendo julgado nos Estados Unidos e está fazendo delações premiadas. Espero que ele consiga provar tudo que ele está afirmando aí. Primeira coisa, pessoal, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Vamos falar sobre uma reportagem da revista Oeste de ontem, dia 4, da Raquel Dias. O título diz: em carta a Trump, Carvajal acusa Maduro de liderar narco-estado e manipular eleições. E aí tem o texto, e tem uma parte que eu vou destacar aqui, Carvajal afirma que a Venezuela funciona como narco-organização que usa drogas como arma contra os Estados Unidos. Daqui a pouquinho eu vou aprofundar e falar, inclusive, de um vídeo da Elisa Robson. Alega colaboração do regime com Farc, Hezbollah, a inteligência cubana. É aquilo que nós falamos, socialismo do século XXI. Narcoterrorismo, terrorismo islâmico e regimes totalitários. Nenhuma novidade. Diz que o Trem de Aragua, que é considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos, foi exportado para os Estados Unidos depois de 2021 e recebe ordens direto de Caracas ou de Havana. Relata infiltração de espiões venezuelanos e cubanos em bases militares norte-americanas. Denúncias sérias. E essa daqui talvez seja algo que leva à reflexão. Isso não acontece no Brasil. Não, Afirma que o sistema Smartmatic das maquininhas mágicas pode ser manipulado e foi criado para manter o chavismo no poder. Daí eu vou para o ex do Dr. Sepúlveda, o senhor Sepúlveda do PH Vox. Sou fãzaço do senhor Sepúlveda, aliás, de todos ali do PH Vox. E ele está falando o seguinte, Ele está citando que o jornal ABC de Madrid, que é um dos mais importantes da Espanha, e outros órgãos pelo mundo, estamparam a íntegra da carta que El Pollo mandou ali para o Trump. E ele destaca uma parte. Então, destaco por enquanto esse trecho relativo às fraudes eleitorais perpetradas com máquinas de votação eletrônica nos Estados Unidos. Smartmatic nasceu como uma ferramenta eleitoral do regime venezuelano e logo se tornou um instrumento para manter o regime no poder para sempre. Eu sei porque eu mesmo coloquei o chefe de informática do Conselho Nacional Eleitoral no seu cargo e ele me reportava diretamente. E aí ele continua. O sistema Smartmatic pode ser alterado, é um fato. Essa tecnologia foi posteriormente exportada ao estrangeiro, incluindo os Estados Unidos. Operativos do regime mantêm relações com funcionários eleitorais e empresas de máquinas de votação dentro do seu país. Se referindo aos Estados Unidos, seu país, a carta é o Donald Trump. Não afirmo que todas as eleições sejam roubadas, mas sim afirmo com certeza de que as eleições podem ser manipuladas com esse software e que o mesmo foi usado para fazê-lo. Então, pessoal, isso é uma bomba, Ele falando aí das maquininhas mágicas. Inclusive, o coronel, Gerson Gomes, também sou fãzaço dele. Acredito que foi no Fio Diário, que eu peguei um recorte.
Ele afirmou o seguinte, né? Que o Bolsonaro venceu as eleições de 2022. Calma, não estou falando da eleição presidencial. É um assunto um pouco mais complicado. Mas assim, ele diz no sentido do legislativo, de eleger uma grande bancada. O PL é a maior bancada por causa do Jair Bolsonaro. Ele elegeu um monte de ex-ministros, senadores, não é? A Tereza Cristina, o Marcos Pontes. Elegeu Tarcísio, governador de São Paulo. Então assim, né? Ele fala, essa questão de maquininhas, não sei o quê, será que se aconteceu alguma coisa foi só para cargo de executivo e fica difícil controlar eleições no legislativo? É uma bela reflexão do coronel, né? Isso talvez possa explicar a ação do Gilmar Mendes. Se lembra, não é? A gente comentou sobre isso ontem foi o assunto, ontem, não é? O nosso programa falou a esse respeito, né? Que só o PGR pode solicitar impeachment de ministros. Será? Talvez, não sei, não é? Que o Senado consiga fazer essa maioria. Falo, não precisamos pensar em eleição. Não estou falando de pensar em eleição, mas é uma hipótese para que a gente possa entender. Um outro nome que tem sido muito falado esses dias, e sobre o qual também quero fazer uma reflexão, e a gente vai juntar tudo isso, é sobre o Joesley Batista. Né? O Joesley Batista, você se lembra, os irmãos Batistas, né, da JBS, né, campeão nacional, né, eu tô com toda a força. Agora, e aí, não é, saiu na Gazeta do Povo, também ontem, Isabela de Paula, né, reportagem da Isabela de Paula, dizendo o seguinte: Joesley Batista visita a Venezuela para pressionar por renúncia de Maduro, diz a agência. É a agência Bloomberg que diz isso, né? Não é o leitor da Folha de São Paulo. Tudo bem? A conversa entre Joesley e Maduro, então ele foi lá, né? Falaram que ele foi para lá, ele conversou, né? Com autorização, não em nome do governo americano, mas com autorização do Trump. Teria acontecido dia 23 de novembro, dias depois de Trump ter falado por telefone com o ditador da Venezuela. As fontes consultadas destacaram que o brasileiro foi por conta própria ao país. E diz mais, a Bloomberg lembrou que a família Batista possui laços com Caracas há pelo menos uma década e negociou um acordo há uns anos de 2,1 bilhões de dólares para o fornecimento de carne bovina, frango à Venezuela, que já tinha aquela crise de escassez de alimento, hiperinflação, né? Então, o que se tem falado, né? Então estão falando assim, então o Wesley está lá. Bom, primeiro aquilo que eu comentei ontem, né? O Trump era do mal. Agora ele é o nosso melhor amigo. Há uma química que o Joesley está negociando. Bom, claro que o Trump quer a cabeça do Maduro. Óbvio que ele quer a cabeça do Maduro. Agora, uma coisa que tem falado, que eles estão negociando a retirada da Magnitsky ao ministro, né? Do nosso ministro que foi lá sancionado com a Magnitsky. Olha, pessoal, eu não sei se ele chegaria a esse ponto. Claro, o Trump é um cara pragmático, mas chega a esse ponto primeiro. O Trump foi muito criticado pela oposição dos Estados Unidos, que é ferrenha, dizendo que ele estava usando, né, a Magnitsky como instrumento político. A gente sabe que não, é de violação de direitos humanos. Mas se ele fizer isso, se ele revoga a Magnitsky, ele vai ter problema. Primeiro interno, críticas a ele, tá vendo, era uso político mesmo, não sei o que, isso pode atrapalhar nas eleições do ano que vem, né? Então, eu não sei se valeria a pena ele desmoralizar essa ferramenta tão poderosa que os Estados Unidos têm. Eu acho difícil isso. É que vai falando, repetindo, a velha mídia vai falando, o pessoal entra na pilha. Vamos ter calma, vamos fazer algumas reflexões. Outra, será que o Trump vai desmoralizar os seus secretários? Secretário do Tesouro? Será que ele vai fazer isso? Eu não sei, acho que não. Ele sabe trabalhar em equipe. Outra, né? Dizem também, né? Dizem, é tudo, né? Coisa que o Brasil teria oferecido a exploração de terras raras para os Estados Unidos, que é muito pouco explorada no Brasil. Agora, tem que combinar com a China, né? Porque a gente é província chinesa. Então, vai chegar e falar, China, é o seguinte, vamos... Não sei, será que ele tem essa capacidade? Outra coisa, a questão da luta contra o narcotráfico. Será que os caras vão cair nessa? Será? Porque assim, lembrem-se, o governo brasileiro negou-se a considerar o PCC, o Comando Vermelho, como organizações, grupos terroristas. Ele sabe disso.
Outra coisa, pessoal, na carta do tarifaço, né, que é um dos vídeos mais assistidos do nosso canal, o Trump é muito claro. Ele fala, olha, essas tarifas a mais, que estão atrapalhando agora a indústria brasileira, a gente também falou nisso num vídeo anterior, se deu por conta da caça às bruxas ao Jair Bolsonaro, que está terrível, ele é um refém do Estado, não pode sequer fazer fisioterapia, crueldade, desumanidade. Cadê o Ministério dos Direitos Humanos? O Ministério do Direito dos Humanos. Mas tudo bem, não é? Perseguição a empresas norte-americanas, né? Principalmente empresas, né, de tecnologia, empresas de mídia social. Perseguição de cidadãos americanos. Será que ele esqueceu isso? Outra coisa, a Elisa Robson, e agora vamos ligar ao Pódio Carvajal, diz que o Trump recebeu uma documentação completa em que el Pódio Carvajal, não é, que está lá abrindo a boca, tomara que ele consiga provar tudo isso, afirma haver um projeto continental para destruir os Estados Unidos a partir do cartel de Los Soles, que é o cartel, né, do Maduro, né, o cartel responsável pela exportação de 25% da cocaína do mundo, e que tem liderança de Cuba. Agora, será que o Trump e o Marco Rubio, eles são tontonelo, chambolão, né? Não sabe que quem fundou o Foro de São Paulo junto com Fidel Castro foi o Lula? Será que ele esqueceu isso? Ele é pragmático, mas ele não é otário. Outra coisa, lembra por que o Alexandre Padilha, né, ministro do governo atual aí, por que ele perdeu visto? Médicos cubanos, escravidão moderna. Será que o Rubio esqueceu isso? Será que o Trump esqueceu isso, pessoal? Bom, outra coisa. Isso é uma coisa bem bombástica. Gazeta do Povo, do dia 1 de dezembro. Né? Vinícius Macia, não sei se é parente do Pepe Macia, grande, né? Parceiro do Pelé ali. Mas vamos voltar. Mendonça revela fala, o André Mendonça, o ministro André Mendonça do STF, Mendonça revela a fala de embaixador dos Estados Unidos. Drogas seriam a terceira commodity produto brasileiro, né, em termos de exportação, ficando atrás até primeiro de soja e segundo, não é, de minério de ferro. Então, é o seguinte, tudo bem, ó. O que o Lula pode oferecer? Eu não sei se pode oferecer terras raras, não sei se ele vai considerar, né, essas facções como organizações terroristas, não sei se ele vai bater de frente com esse caso, me parece que não, porque ele diz que traficante é vítima de usuário. Tudo bem, o que se pode oferecer? A cabeça do Maduro. E isso para o Trump seria ótimo, quer dizer, ele quer capturar o Maduro e ele fez uma promessa de campanha que não ia colocar as botas dos soldados em territórios, tal, se for necessário vai. Claro que ele quer a cabeça do Maduro. E a teto do Maduro já baixou, agora vai ver o que vai acontecer com ele. Mas eu queria fazer, agora, será que ele estaria disposto a revogar a Magnitsky em troca da cabeça do Maduro? Não sei, pode ser, talvez, sei lá. Agora, tem alguns aspectos que eu abordei em vídeos anteriores. A popularidade do Lula está derretendo. A questão da segurança é o calcanhar, corrupção, né, economia. A questão da segurança pública é o calcanhar de Aquiles deles. Será que isso não é, primeiro, para tentar, né, levantar a popularidade de Lula internamente, a velha imprensa elogiá-lo? Tem uma outra coisa, né? Não se fala mais do Banco Master. Não se fala mais no rombo no INSS. Aliás, saiu uma outra bomba, não é? A Andresa Matais, lá do Metrópolis, ontem, dia 4/12, Lulinha, o filho do Lula, tinha mesada de 300 mil do careca do INSS, diz testemunha. Aí vem o subtítulo. Fábio Luiz Lula da Silva teria recebido pagamentos de Antônio Camilo Antunes. A informação é do Poder 360. Não se fala dele, né? Será que não é a cortina de fumaça? Eu não sei, pessoal. O Paulo Figueiredo, né? O grande Paulo Figueiredo,
que junto com o Eduardo Bolsonaro estão fazendo um trabalho excepcional nos Estados Unidos. E olha, pessoal, depois de tudo que está acontecendo essa semana, eu acho que, né, é de fora que vai ver ajuda, internamente está difícil. O Legislativo é a última trincheira, mas o Alcolumbre fez um discurso ontem, o Mota falou que isso é por conta da polarização, o teto deles vai baixar, mas enfim, esperar deles não dá. Mas o Eduardo, né, inclusive postou uma foto com o Bibi Netanyahu, né, muito próximo. Aliás, tem isso também. Será que o Trump esqueceu que o Brasil, o governo brasileiro, é pró-Hamas? Aliás, ontem, não é? Isso também é uma outra reportagem da Gazeta do Povo. Isso é revoltante. Brasil se abstém de votação na ONU sobre devolução de crianças ucranianas. As crianças foram sequestradas, não é, pelos russos, e aí tem uma resolução para libertar essas crianças. O Brasil se absteve. Se fosse contra Israel, né? Sabe, criança! Será que você acha que o Trump não enxerga isso? Que o Marco Rubio não enxerga isso? Repito, eles são pragmáticos, mas, né, não sei se eles são tão tontonelos assim. Mas enfim, meus amigos, então o Paulo Figueiredo estava falando, ele sumiu, ele colocou uma postagem no X, né, vi agora há pouco, que ele tirou uns dias para descansar com a família, não teve Paulo Figueiredo show ontem nem hoje, ele falou que teria, não sei, o Eduardo está viajando, não sei, pode ser que o nosso Paulo esteja viajando. Ele fez uma postagem enigmática, né? Uma passagem bíblica, Miqueias 7:8. Não te alegres a meu respeito, ó minha inimiga. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Ainda que estive nas trevas, o Senhor será a minha luz. Não sei o que ele quis dizer, mas talvez ele esteja passando informações para Washington de quem é Joesley Batista, de quem é o Lula. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Vamos esperar. Não parar, não retroceder. Não vamos desistir do Brasil. Calma, essa enxurrada de informações é para deixar a gente maluco, para deixar a gente tenso. Vamos esperar. Vamos ver o que vai acontecer. Na minha modesta opinião, né, previsão do Pai Manar, ele não vai revogar Magnitsky. Né? Trocar a cabeça do Maduro por isso? Pode ser. Acho muito difícil. É uma cortina de fumaça. Essa semana está agitadíssimo o caso de Gilmar e aquilo que eu falei, ajuda vem de fora. Pessoal, não parar, não precipitar, não retroceder. Deus no comando, vamos orar, vamos continuar falando em anistia, porque também não se fala mais em anistia. Bom, meus amigos, eu espero que essa reflexão tenha ficado clara. Hugo Carvajal é um homem bomba, ele está soltando um monte de coisa. O Maduro também é um cara que sabe coisa demais que pode comprometer muitos, não é, dos caras aí do Foro de São Paulo. Fiquem todos com Deus, curta, comente, compartilha, se inscreva no canal, não é? Repasse para os seus amigos, repasse para os seus inimigos, porque a tendência agora do canal é crescer. Passando de 1.000 inscritos, a tendência é crescer. Minha gratidão a todos vocês, fiquem com Deus e até.